A paz, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria Celestial. Hoje vamos mergulhar em um dos assuntos mais profundos e libertadores da fé cristã: a graça de Deus. Esse tema pode transformar sua forma de ver a vida espiritual, o pecado e até você mesmo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém e fica comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar sua vida. O que é a graça de Deus? Graça é o favor imerecido de Deus. É Deus nos dando o que não merecemos: perdão, salvação, amor e acesso à sua presença. Versículos. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça não é um prêmio por bom comportamento. Ela é um presente para os quebrados, para os que reconhecem que não conseguem por si mesmos. Muitas pessoas acham que graça só aparece no Novo Testamento. Isso é um erro. Exemplos. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Abraão, chamado pela graça, não por mérito. Moisés intercedeu por Israel e recebeu graça para continuar. Êxodo 33:12-17. Mesmo com a lei, Deus já agia com graça. Ela sempre foi parte de sua natureza. Jesus é a graça em forma humana. Versículos Bior. João 1:14. Cheio de graça e de verdade. João 1:17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A cruz é a maior manifestação da graça. Na cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado para que pudéssemos receber a vida eterna gratuitamente. Citação de Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos ainda tentam merecer Deus. Falsas ideias. Se eu for bom, Deus me aceita. Preciso consertar minha vida antes de ir para Deus. Nada que você faça pode aumentar ou diminuir o amor de Deus. A salvação é pela graça, não por desempenho. É como uma dívida que você nunca poderia pagar, mas alguém muito rico pagou por você de graça. Versículo. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Se a salvação é pela graça, então posso viver do jeito que quiser? Não! Tito 2:11-12. A graça de Deus se manifestou, ensinando-nos a renunciar à impiedade. Graça não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. A graça nos chama a viver como filhos libertos, não como escravos. Citação de Romanos 6:1-2. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Reconheça que precisa dela todos os dias. Ore e confesse seus pecados. 1 João 1:9. Viva com gratidão. Estenda a graça aos outros. Perdoe. Seja misericordioso. Ame. Esteja sensível ao Espírito Santo. Ele te guia e te lembra que você não está mais debaixo da condenação. Oração. Senhor, eu reconheço que sou falho e não posso me salvar. Obrigado por tua graça. Me ajuda a viver em resposta ao teu amor todos os dias. Amém. Graça e identidade. A graça muda como Deus nos vê e como nos vemos. Você não é mais escravo do passado. Você é filho pela graça. Versículo. Gálatas 4:7. Assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por Deus. Graça no perdão. O perdão é o maior sinal da graça. Perdoar alguém que não merece é uma das expressões mais puras da graça. E Deus fez isso conosco primeiro. A graça de Deus se manifesta principalmente no perdão dos nossos pecados. Ele não espera que a gente pague, nem que a gente melhore antes. Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
O exemplo máximo é o ladrão na cruz. Lucas 23, 39 e 43. Um homem culpado, condenado, sem tempo para mudar de vida. Ele apenas diz: "Lembra-te de mim." Jesus responde: "Hoje estarás comigo no paraíso." O perdão veio não por obras, mas pela fé e pela graça, sem merecimento algum. A capa do pai no filho pródigo. Lucas 15, 11 e 32. O filho volta sujo, falido, envergonhado. O pai não exige explicações, não pergunta onde ele esteve, apenas corre ao encontro e o abraça. Depois, o pai coloca uma capa, um anel, sandálias e dá uma festa. A capa do pai cobre a vergonha. O anel devolve a autoridade. Os sapatos restauram a dignidade. Isso é perdão com graça. Graça perdoa mesmo quando machuca. A graça de Deus não é fraca. Ela perdoa ofensas profundas, pecados repetidos, falhas que os homens jamais esqueceriam. Salmo 103, 10, 12. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Escândalo da graça. Perdoar inimigos. Jesus ensinou algo chocante. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Mateus 5 e 18. O perdão cristão não é baseado em merecimento, mas em resposta à graça que recebemos. Quem você precisa perdoar hoje, mesmo sem merecimento? A graça que te alcançou é a mesma que deve ser oferecida. A graça nos dá coragem para confessar. Muita gente tem medo de confessar seus pecados porque acha que será condenado. Mas a graça garante que, quando confessamos, somos libertos. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A graça não te expulsa, ela te atrai para perto. Graça no perdão liberta da culpa. Muita gente crê em Deus, mas vive presa à culpa do passado. A graça te perdoa, te purifica e te restaura. Versículo. Hebreus 10, 17. Dos seus pecados e iniquidades, jamais me lembrarei. Se Deus escolheu esquecer os teus pecados, por que você ainda insiste em se condenar? Efésios 4, 32. Sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é a prova de que a graça realmente nos transformou. Você tem se tornado mais gracioso com os outros à medida que recebe o perdão de Deus? A graça de Deus te alcança mesmo nos teus piores momentos. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Receba o perdão. E depois, libere perdão também. Se você quer receber esse perdão hoje, escreva aqui nos comentários: eu recebo a graça de Deus. Graça comum e graça salvífica. Graça comum. Benefícios dados a todos: vida, chuva, natureza, consciência. Graça salvífica. Perdão e salvação eterna, dada àqueles que creem. Todos respiram por graça, mas só alguns vivem por ela. Justificação pela graça. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificado a Deus te vê como se você nunca tivesse pecado. Citações poderosas de cristãos históricos. Martinho Lutero. A graça não é uma coisa barata. Ela custou a vida do Filho de Deus. Charles Spurgeon. Graça é a corrente de amor que corre do coração de Deus para um pecador indigno. Você tem vivido como alguém que depende da graça ou do próprio desempenho? Você já sentiu que Deus te ama mesmo quando você falha? Você consegue perdoar os outros com a mesma graça que você recebe? A graça de Deus é o maior presente que você pode receber. Viva por ela, dependa dela, confie nela. Se essa mensagem falou com você, comente: eu escolho viver pela graça. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal Sabedoria Celestial. Que Deus abençoe.